Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder conversar, bater um papo, transmitir alguma coisa da palavra de Deus a vocês hoje. E eu quero pensar um pouquinho sobre um personagem bíblico especial, pelo menos para mim, e espero que a partir de hoje para vocês também. Por quê? Porque a biografia dele é a menor da história da humanidade. Está lá em Gênesis, capítulo 5, que eu vou ler, se você estiver aí com a sua Bíblia, capítulo 5 de Gênesis, a partir do verso 18. Diz assim: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Veja que nos dois últimos versos, 23 e 24, toda a biografia de Enoque está contida. Qual é ou qual foi a tônica da biografia de Enoque? Enoque andou com Deus. Porventura há alguma biografia mais bonita do que essa? Uma certa menina escreveu um dia o seguinte: Deus sempre visitava Enoque. Toda manhã ia bater um papo com Enoque. Certo dia disse: Enoque, vamos caminhar um pouco? Vamos bater um papo, nós dois? E ambos começaram a caminhar. Viram pássaros, animais, flores, enquanto caminhavam. Depois de algum tempo, o Senhor disse para Enoque: chegamos. Enoque então diz: Senhor, nós andamos muito. Chegamos à tua casa. Será que eu vou achar o caminho de volta? E Deus, olhando para Enoque, com amor e compaixão, disse: Enoque, cedo ou tarde, você virá morar comigo. Por que não agora? E diz o texto que Deus para si o tomou e não mais foi visto. Que biografia fantástica! E a primeira pergunta é: quem foi Enoque? Enoque foi a 7ª geração da linhagem de Adão, da linhagem de Sete, portanto. E diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 3, verso 37, que Enoque foi da linhagem, foi ancestral de quem? De Jesus Cristo. Veja que importante. Ele viveu 365 anos. Ele foi pai de Matusalém, o homem mais idoso da história da humanidade. Ele foi bisavô de Noé. Ele está na galeria da fé, ou dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. E enquanto o pecado crescia no mundo, está lá em Gênesis capítulo 6, Enoque fazia questão de andar com Deus. Sua proximidade com Deus foi tamanha que foi arrebatado sem experimentar a morte. Ele viveu num tempo que, assim como no nosso tempo, seus conterrâneos eram absolutamente devassos, pecadores que se desviavam constantemente do caminho de Deus, mas Enoque fez questão de andar com Deus. Nos dias de Enoque, várias pessoas
são conhecidas na Bíblia por alguma coisa que elas fizeram. Nós temos, por exemplo, Jabal, que foi conhecido como o grande criador de gados. Você pode ver lá em Gênesis capítulo 4. Você tem Jubal, que foi conhecido como um exímio músico. Nós temos Tubal-Caim, que foi um hábil ferramenteiro de cobre e de ferro. Todas essas histórias estão em Gênesis capítulo 4. Todos eles deixaram sua marca. Um foi bom ferreiro, outro foi bom músico, outro foi grande criador de gado. Qual a marca deixada por Enoque? Simplesmente diz que ele andou com Deus. E andou com Deus de tal forma que Deus, para si, o tomou. Ou seja, ele não experimentou a morte. Não há na Bíblia maiores informações sobre a profissão de Enoque. Ele era um homem comum como eu e você, mas algo excepcional havia na vida de Enoque. Ele andou com Deus. Imagine o dia da sua morte ou da minha morte. Lá estará o velório, o caixão, talvez muitas pessoas ao redor e alguém falando alguma coisa sobre nós. Quem foi Ezequiel? Quem foi você que está aí me ouvindo agora? Talvez alguém vai dizer que você foi um bom professor, um bom médico, um bom engenheiro, um bom cozinheiro, uma boa boleira, um bom eletricista, um bom bombeiro, não sei. Mas a pergunta é, alguém vai dizer que você ou que eu, Ezequiel, andamos com Deus? Aqui está a diferença. Andar com Deus fez toda a diferença na biografia de Enoque. E eu quero então, em cima disso, destacar 3 coisas de maneira simples, direta, objetiva, para que a gente tire algo para a nossa vida. Primeira, Enoque andou com Deus, apesar de todo o contexto cultural pecaminoso da época. A própria Bíblia traz, eu também quero ler, lá em Judas, nos versos 13 em diante, o seguinte: Enoque, sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra eles. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesses. Isso significa que, de alguma forma, a Bíblia está dizendo que Enoque combatia o pecado, que Enoque profetizava contra aquelas pessoas que se portavam mal na sociedade de então. E apesar disso, Enoque preferiu andar com Deus. Então não importa o tipo de profissional que eu ou você sejamos, o que importa é andar com Deus, e Enoque andou com Deus, apesar de toda a cultura pecaminosa do seu tempo, como é hoje também. O segundo destaque que eu quero fazer é que Enoque andou com Deus, apesar das dificuldades da sua caminhada. Enoque teve por pai Jared, viveu 962 anos. Enoque teve como filho Matusalém, que viveu 969 anos. Enoque viveu só 365. O importante não é o tempo de vida vivido, mas
como ele viveu a sua vida. Ele viveu a sua vida andando com Deus. Dificuldades ele enfrentou e nós vamos enfrentar também. E Enoque foi ficando cada vez mais íntimo. A palavra caminhar significa estar junto durante o trajeto. E durante o trajeto da sua vida, ele andou com Deus. Ele caminhou permanentemente. Para andar com Deus é preciso afeto, devoção, comunhão, intimidade. É preciso aumentar a cada dia a intimidade com Deus. É isso que o profeta Oséias disse lá no capítulo 6, no verso 3. Conheçamos ao Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o meu relacionamento com Deus, apesar das dificuldades, apesar da pandemia, apesar das crises? Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque as dificuldades estão aí e vão continuar. Apesar disso tudo, Enoque andou com Deus e eu e você precisamos andar com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser contínuo para que ele atinja a intimidade que nós precisamos, assim como fez Enoque. Terceira verdade que eu quero colocar nesta hora é que Enoque andou com Deus apesar da falta de amor de todos os seus contemporâneos. Enoque possuía um amor ardente por Deus. E eu sei que a maior parte das pessoas perto de você, perto de mim, não tem amor por Deus. Não tem amor nem pelo próximo. Mas Enoque nunca se importou com isso. Apesar de tudo, ele insistiu em andar com Deus. A sua fé, o seu testemunho, o seu andar permanente com Deus, a sua pregação contra o pecado e a sua proclamação do juízo divino contra aquela geração perversa mostram que Enoque tinha um amor acendrado, ardente por Deus. Era alguém que ansiava pelas verdades eternas, que sabia concretamente que ele precisava viver uma vida autêntica de comunhão, de andança com Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz: porque não és frio e nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, andar com Deus não pode haver mornidão. É preciso haver comunhão. Na presença de Deus não existe mornidão, não existe apatia espiritual. Não há como abandonar o primeiro amor e continuar vivendo na presença de Deus. Por isso, pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode ninguém querer mais amar a Deus, mas para que você entre na eternidade, precisa, como Enoque, andar com Deus. Não há desculpas para não caminhar com Deus. Enoque viveu numa época onde não havia os recursos que nós temos hoje. A Bíblia, para nos mostrar o Calvário, a ação do Espírito Santo. Hoje é mais fácil, então, andar com Deus. Por que é que nós não temos feito isso? Medite. Veja o exemplo de Enoque e queira ser, hoje, também um Enoque, andando com Deus, para que Deus possa, no tempo dele, levar você, levar a mim para a presença dele, para desfrutá-la eternamente. Que Deus te abençoe. Amém.